Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, hoje J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, é um prazer muito grande estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. A lição de hoje que eu trago para vocês é a lição de número 4, a mesma traz como título aí, resguardando-se dos sentimentos ruins, pois é. Logo nós temos aqui uma lição que vai chamar um pouco da nossa atenção para uma realidade que a gente ultimamente tem visto, né, com toda a propriedade. Resguardar-se de sentimentos ruins. Sentimentos ruins é uma das pautas que vou te contar. O ser humano hoje em dia praticamente carrega dentro de si essa mancha, né, essa mácula com toda a propriedade, sentimentos ruins. Afinal de contas, tudo está contribuindo também, né? Estão vivendo numa sociedade aí, misericórdia, como diz o autor aqui na lição, totalmente antimonista, né? O que é isso? Contra tudo, contra a lei, contra o sistema, contra as regras, contra tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, principalmente aqui, né? No meio desse voodoo aqui, nos canais que estão aqui dentro, nós temos cada coisa que só Jesus na causa. Temos canais bons aí que mostram pra gente verdades que a mídia literalmente não mostra, né? Mas, infelizmente, nós temos aí muitas pessoas sendo enganadas e levadas aí por esses conceitos antimonistas em diversos locais da nossa sociedade, né? Principalmente faculdades e colégios com toda a propriedade. E diga-se de passagem, você não sabe se você confia mais nos professores ou se você consegue achar um colégio bom, porque infelizmente nós temos aí uma cúpula de crápula, né? Formadores de opiniões e praticamente doutrinadores contrário àquilo que é verdadeiro, né? É lamentável você ver as pessoas defendendo uma coisa que eles mesmos praticamente vão se prejudicar depois. Eles acham que estão bem, mas enfim, eu não estou aqui para falar sobre essas coisas, tá? Já tem muita gente aí para falar sobre isso. Meu papel aqui é para falar sobre, literalmente, lições bíblicas e edificar vidas através da palavra, tá? E não quero aqui transformar o nosso canal em mais um canal aí de disputa, né, pelo poder, tá? Pela mídia da informação desnecessária. Como a gente vê por aí, até alguns inopinados ditos cristãos também entrando na onda. Mas enfim, cada um com seu cada qual, cada um vai dar conta de si. No dia do julgamento final a gente vai ver como é que fica isso aí. O importante é a gente manter o nosso padrão, a nossa santidade, a nossa coerência, tá? E deixar os homens se degladiarem, se engalfiarem, entendeu? Eu só tenho que falar a verdade. Se não querem ouvir, escrito está com toda a propriedade, né? Não deram crédito à pregação, à palavra. Mas enfim, fazer o quê? Se vai dar crédito ou não, eu tenho que continuar pregando. Jeremias pregou praticamente durante toda a sua vida. Ninguém se converteu. Noé pregou durante todo um período assustador e só entrou os animais na arca e sua família, claro, porque senão ficaria a ver navios, né? Eu costumo dizer que a família dele foi salva por tabela, né? Por causa dele, né? Porque senão nem a família estaria entrando na arca. Mas fazer o quê? Bom, também não é por muito falar que seremos ouvidos. O que importa é saber ser literalmente, como disse Salomão, ser sábio. Ok? Falar na hora exata, no momento exato, no tempo oportuno. Quando nós temos isso em mãos, não adianta, querido. Pode vir com falácias, pode vir com argumentos pejorativos, pode vir com tudo. Quando você está preparado, não adianta que ninguém te ganhe. Amém? Então, vamos lá. Lição de número 4. Lição essa que traz como título resguardando-se de sentimentos ruins. Pois é. Mas antes da gente começar aqui a pauta com toda a propriedade, trazer comentários, aplicações para uso aí dos nossos lindos e perfumados professores, motivos e razões pelos quais este que vos fala, juntamente com o pastor Ricardo, dividindo aqui a pauta do canal EBD Delve, tá trazendo para vocês
sempre informações necessárias para vocês lindos e perfumados professores e professoras. Amém? Bom, meus agradecimentos, claro, aqui já a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível, aos meus diretores, desde Ricardo e todos que compõem aí a mesa à frente da EBD Delve, as secretárias também, nosso ministério, nosso pastor-presidente, muito obrigado. Vocês que nos acompanham aqui, motivos e razões também pelos quais a gente se preocupa em trazer sempre uma mensagem plausível que é possível, tá? Aos nossos professores, aos nossos alunos e a vocês seguidores. Claro, nós amamos a presença de vocês aqui, mas a gente precisa, claro, do seu like. Ele é muito importante, porque sem o seu like não dá. A gente precisa, o canal precisa. Deixa o seu like, por favor. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer muito grande ter a sua companhia todas as semanas aqui. Tá, ok? Seja aqui no canal EBD ou lá no meu canal pessoal, Pastor J. Silva. Seja muito bem-vindo. Pastor José Francisco, este que vos fala, ou J. Silva. Se vocês desejarem, mais uma vez se sentindo extremamente honrado. Então vamos lá, lição de número 4. Textual, e o texto da nossa lição diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. São Mateus capítulo de número 5, versículo de número 22. Só para constar, o mesmo encontra-se dentro da nossa leitura bíblica em classe. E ainda estamos no capítulo de número 5 de São Mateus. Só que agora nós vamos começar a partir do versículo e vamos até o versículo de número 26. Ok? Então, queridos, fiquem conosco. Mais uma vez eu te peço, não saia daí, porque a lição de hoje é muito boa. Como assim, pastor? Vamos falar sobre essa questão de resguardar-se contra os sentimentos ruins. E o versículo base aqui, com toda a propriedade, já nos deu aqui uma deixa para não se encolerizar contra o seu irmão. Que coisa! Porque o elemento que se levantar com raiva, com ira, com cólera no coração contra o seu irmão, pode ter certeza, está escrito que ele será réu no juízo. O que é isso, pastor? No dia do julgamento final, o elemento vai ser chamado. Pode ter certeza, está escrito. Ok? A nossa verdade prática, por sua vez, ela diz o seguinte, vamos nessa. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Ah, pastor, mas eu sou ser humano. Eu sei que você é ser humano. Eu vou ter raiva. Eu sei que você vai ter raiva. Eu vou ficar encolerizado. Eu sei que vai. Eu vou ficar chateado. Vai. A Bíblia diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. O que é isso? Controle sua raiva, controle sua ira, controle-se, ok? Controle-se, porque não é bom o cristão guardar isso dentro do seu coração. Faz mal, gente, faz mal pra gente, faz mal pro coração, ó, faz mal pra cá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sei que é ruim, e eu sei que tem pessoas que infelizmente fazem raiva pra gente, até mesmo sem a gente querer. Tá, eu não vou dizer que ela não queira, né? Mas pelo menos se a gente querer, não quer. Mas infelizmente a pessoa faz, tem, fazer o quê? É uma atitude, é um comportamento, é uma palavra, é algo que faz que te deixa com raiva, querido. Vai ser normal, mas fique tranquilo. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Pegou? Então deixa eu continuar aqui. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Deixa eu melhorar só mais um pouquinho isso aqui. Elas devem ser evitadas
e vencidas pelo poder da palavra, ok? Palavra que edifica, palavra que salva, palavra que regenera, palavra que liberta, palavra que condiciona, palavra que te mostra o caminho, palavra que não te deixa andar na escuridão, te revela o caminho por meio da graça e do favor de Deus. Pegou? Maravilha! Coisa boa! Bom, queridos, então saindo aqui da nossa verdade prática, linda e muito boa, por sinal, a gente entra dentro da nossa leitura diária. A mesma aqui de segunda a sábado, dentro das referências bíblicas alocadas pelo autor, traz-nos descrições maravilhosas. A primeira delas, na segunda-feira, onde ele usa Mateus capítulo 5, versículo de número 21, ele coloca em evidência a descrição dizendo um mandamento que preserva e sacraliza a vida. Olha que coisa impressionante que ele usa aqui. Um mandamento que preserva e sacraliza a vida. Colocando isso aqui como uma evidência, literalmente, para as nossas vidas espirituais. Na terça ele usa o mesmo capítulo, o versículo de número 22 agora, e diga-se de passagem, o versículo que ele usa aqui para colocar a descrição é o do texto áureo, tá? E aí faz até a gente ler o texto de novo, né? Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. E a descrição que ele coloca é uma descrição que realmente merece toda a nossa atenção, porque ele vai dizer o verdadeiro alcance do sexto mandamento. Até onde vai o sexto mandamento? O sexto mandamento vai até onde nós somos chamados à atenção com toda a propriedade dentro do texto. Ok? O texto está chamando a atenção da gente. O texto está literalmente mostrando que eu preciso tomar cuidado. Que eu não posso ficar me levantando contra o meu irmão, fazendo raiva para ele, tá? Levando cólera ao seu coração, mágoa, dor, tristeza, insatisfação, porque isso pode me levar a juízo. Lembrando que a próxima descrição, da onde ele vai colocar aqui, em João, né, em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 15, nós encontramos uma alusão muito forte. Olha o que ele vai dizer aqui para a gente. Quem aborrece o seu irmão é homicida. Pronto. Isso aqui é extraordinário, né? Isso aqui, pronto. Dá. Mas se isso aqui é uma chamada de atenção, veja o que diz a próxima descrição, tá? Na primeira epístola de João também, capítulo 4, versículo 20. Quem diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Olha só, que coisa impressionante. No capítulo 3 ele chama a atenção daquele que aborrece o seu irmão, né? O que aborrece o seu irmão pode levar o seu irmão à morte. Uma chamada de atenção. No capítulo 4, aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Por que é mentiroso? Ah, eu amo a Deus, mas faz raiva para o irmão. Mentiroso. Ah, eu adoro Deus. Eu não vivo sem Deus. Mas aborrece o seu irmão? Mentiroso. Mas entristece o seu irmão? Mentiroso. Mas leva dor ao seu irmão? Mentiroso. Mentiroso. Por quê, pastor? Olha o próximo. Salmo de número 66, versículos de número 13 a 20, ou versos, né? 13 a 20. Olha o que diz. Entrega a sua oferta com um coração puro. O que é isso aqui? Aquele que for limpo de mãos, puro de coração, vai ver Deus. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu ir para o próximo, senão dá vontade da gente ficar aqui. Bom, no sábado, para fechar o pacote, ele usa aqui primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 1 e 5. E diz-nos o seguinte: os cristãos devem ter maturidade para resolver suas desavenças. Que coisa, né?
Isso aqui me faz lembrar da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto estava tendo uma série de adversidade, de divergência, justamente por quê? Porque faltava neles habilidade para resolver os seus problemas. Ou seja, o cristianismo nos proporciona isso à medida que nós colocamos a nossa vida, tá, sobre a direção de Deus, cunhamos elas a um processo de oração através de jejum, leitura da palavra. Tá? Isso aqui vai nos ajudar muito, com toda a propriedade. Tá? E, é claro, isso aqui apenas fortalece, né, esse título aqui, resguardando-se de sentimentos ruins, que é o título da lição, com toda a propriedade. Bom, vamos lá. Bom, a leitura bíblica em classe, ela está pautada aqui em São Mateus capítulo 5. Tá? E os versículos abordados são os versículos de número 21 a 26. Tá? E veja bem, ele começa assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu. Coisa linda isso aqui, gente. A palavra chamando a atenção e colocando a pessoa no seu devido lugar, literalmente. Não temos autorização de tirar a vida de ninguém. De ninguém. Está escrito aqui. Isso era no mandamento. Tá? No mandamento Deus está mandando, olha, não tira a vida de ninguém. E aqui no Novo Testamento não muda não. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Não temos. Não temos. Está escrito aí, quem está falando isso é Jesus com toda a propriedade. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer, aí o versículo texto, né? Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo, será condenado. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, de louco, será réu no sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, tá? De nécio, será réu no fogo do inferno. Olha que coisa impressionante, né? Qualquer que chamar a seu irmão de raca, tá? Ou qualquer que chamar o seu irmão de louco, falto de juízo, de nécio, tá? Será réu do juízo. E é Jesus quem está dizendo. Só para confirmar. O 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o que ele está dizendo aqui. Tá? É a descrição de número 5, para sexta-feira na leitura diária. Entregue a sua oferta com um coração puro. Olha o que a gente leu aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o 24, que coisa linda, né? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai se reconciliar primeiro com o teu irmão. Coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus. Extraordinário. Vamos lá, versículo de número 25, a gente fechar o pacote aqui. A revista está de gracinha comigo, né? Não é possível. Fica aqui, abençoada. Vamos lá. Bom, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Olha o cuidado, né? Coisa impressionante isso aqui, né? Além de alertar, aí vem um cuidado da parte do Senhor. Preste atenção, preste atenção. Se você vai levar sua oferta primeiro, vai lá, lembrou? Se conserta primeiro, deixa a oferta lá. Se conserta, depois retorna e entrega a tua oferta. Agora, uma atenção forte aqui é que se por acaso você deixar de fazer isso, tá? Porque a pessoa que você aborreceu, ou se você tem alguma coisa contra essa pessoa, ela se tornou um adversário, se tornou teu inimigo. Se você está pouco se deixando para ela, ela pode te entregar a qualquer momento. Então, faz o seguinte, nós não temos que ter inimigos na casa do Senhor. Ah, pastor, fulano de tal adversário, o problema é dele. Nós não temos inimigos na casa do Senhor. Sim, nos entristecemos com algumas atitudes, é normal. Tá? Isso aí é fato, não tem jeito. Nós não temos coração aqui de papel, nós temos um coração de carne.
Tá? Nem coração de pedra é insensível. Temos um coração de carne, a gente sente. Só que a gente, claro, vai buscar o Senhor. Então, muitas coisas que a vida em si, ela está cheia de problemas, cheia de adversidades, tá? Cheia de momentos tensos, cheia de pessoas que te fazem mal. Não tem jeito. Tá? Na igreja não pode haver, não pode, mas são pessoas sensíveis, são seres humanos, estão propensos a isso. Tá? Então, aborrecem sim. Causam alguns desprendimentos espirituais nas nossas vidas. Causam. Tá? Eu não sei se eu fiz raiva para alguém. Possa ser que sim. Só que às vezes, eu não sei. Se eu faço, claro, eu vou lá, eu peço perdão. Eu tenho essa capacidade de chegar e, ó, me perdoa, eu errei. Hombridade. Tem que ter isso na casa do Senhor. Por quê? Porque eu não quero ser réu de juízo, coisa nenhuma. Eu não quero que ninguém morra por minha causa não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Deixa eu sair daí. Faltou o versículo de número 26, né? Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagar. Olha só, essa aqui é a questão da dívida, né? Se você tem um adversário, procura se conciliar com ele, fazer as pazes, ficar tudo bem, porque se vocês dois estiverem caminhando junto, tá, possa ser que ele te entregue. Se ele te entregar, já era. Passou pela mão do oficial, do policial, vai para a prisão, da prisão só sai dali depois que for a julgamento, querido. E olhe lá. Tá? Então é preciso ter muito cuidado. Tá? Não estamos aqui para fazer inimigos, estamos aqui para promover o príncipe da paz. Tá? E o príncipe da paz, ele é categórico. Ele diz-nos com toda a propriedade: se o teu irmão te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Ok? Esse é o conselho do príncipe da paz. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou aqui para trazer guerra. Queriam que eu trouxesse guerra. E na verdade eu até trago uma guerra, mas é uma guerra espiritual em prol da tua vida, para que você seja liberto, para que você seja livre da condenação. E para ser livre da condenação tem que seguir a pauta, tem que seguir o mandamento, tem que obedecer a lei, tem que estar centrado na palavra, tem que seguir o caminho que foi posto, tá? Que foi sacralizado através do sangue derramado na cruz do Calvário, no Cristo ali, literalmente crucificado. Ele sacralizou esse caminho para a gente, oficializou. Oh, meu Deus do céu! Pega a visão, vem comigo, vamos lá. Bom, saindo então aqui da nossa leitura bíblica em classe, a gente se depara com ela, né? Aquele novo processo que vem aí, está sendo acoplado às lições, que, diga-se de passagem, tem sido muito bom, que é o plano de aula. Pois é. Aqui no plano de aula do autor, na sua introdução, nós encontramos o seguinte, ele dizendo o seguinte: a presente lição mostrará que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem delimitada. Olha que coisa linda, né? O Evangelho do Senhor Jesus possui, olha o que ele diz, uma dimensão moral bem delimitada, bem elaborada. Coisa linda, né? Bem feita, clássica, literalmente, com toda a propriedade. Oh, isso aqui é lindo, gostei. Nesse sentido, essa dimensão moral não abre margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior. Coisa linda isso aqui. Olha o que ele está dizendo aqui para a gente. Tá? Nesse sentido, nessa maneira, desse jeito, dessa forma, o Evangelho, ele não abre, ele não dá precedência, tá? Para que nenhum sentimento que seja hostil, que seja de prejuízo para a vida do cristão, tome conta ou penetre em nossas vidas. Ele simplesmente, é como se ele criasse aqui, né, uma proteção, literalmente. Eu entendo isso porque a Bíblia diz-nos que Deus, ele nos cerca por
todos os lados, que ele é torre forte, tá? Onde nós nos sentimos seguros, ele é refúgio, ele é fortaleza. Então entendo que a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele cria essa proteção para que nada venha atingir o nosso coração. Com toda a propriedade, quando a gente lê, né, que o anjo do Senhor acampa ao redor, tá? É porque ao derredor os enlaces do inimigo, as artimanhas, estão todas tentando chegar até você. Mas nós somos cercados, somos protegidos, e a palavra do Senhor não abre espaço para nenhum sentimento que venha deflagrar a nossa vida, que venha destruir a nossa vida. Pega a visão, ok? Bom, e ele vai continuar dizendo aqui, veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia. Evitar os sentimentos hostis, evitar a raiva, evitar a ira, evitar o cólera, são atitudes cristãs. E ele diz aqui, sábia, ok? Para quê? Para que o pecado não seja trágico, para que o fim não seja trágico. Pegou? Isso é a introdução dele, tá muito boa, muito boa. Pode utilizar, pega as pautas aqui e usa. Vamos lá. Aí depois nós temos aí então os objetivos. O primeiro deles, porque o evangelho não é antimonista. Deixa só já dizer o que é isso aqui, tá? Antimonista é aquilo que é contra, tá? Não é a favor. Só para a gente ter uma ideia, porque quando a gente chega lá no tópico de número 1 para falar sobre essa palavra, tá? Antimonista, tá? Que é uma palavra técnica nova, literalmente, para o conceito cristão que nós estamos vivendo na atualidade, então é preciso literalmente, porque é técnico. Aonde foi que você ouviu alguém falar sobre antimonismo? Então isso aqui é novo, né? Com toda a propriedade. Não, tudo bem, você sabe o que é. Você até conhece a palavra. Existem termos técnicos adversos que a gente poderia colocar aqui. E alguns até já se tornaram normais entre, por exemplo, lembra daquela do... eu vou... Como é que o pregador usava a expressão? Meu Deus, conjecturar. Eu vou conjecturar. Conjecturando. Virou uma moda, virou um modismo. Todo mundo quer dizer, o conjecturando. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quer dizer, eram termos que não faziam parte do contexto, mas alguém usou, no momento em que usou, ficou bonitinho, todo mundo passou a usar. De repente, todo mundo passou a usar isso aqui, antimonismo. De repente, até possa ser que passe a usar, entendeu? É como o pregador que chegava, não, isso aqui é paradoxal. Bonito, né? Você vê o cara, pô, legal, show de bola. Tá, mas não são linguagens comuns, diária, utilizada comumente. O antimonismo não é, não adianta querer dizer que é. Eu não estou lecionando para uma classe de acadêmicos, não estou cursando para seminaristas num bacharel em teologia, no básico, no médio, que seja, independente. Não estou. Eu estou lecionando para pessoas de diferentes, tá, conhecimentos, de diferentes graus. Eu tenho de analfabeto a doutores. Eu tenho de pobres a ricos, tá? Eu tenho de negros a brancos, eu tenho pessoas adversas, eu tenho pensamentos adversos. Então eu preciso saber como é que eu vou colocar a palavra. Ah, pastor, mas veja bem, se você está lecionando de pobres a ricos, enfim, das classes que o senhor acabou de citar, então eu posso usar o termo antimonismo? Posso, mas eu tenho que explicar para aquele que não sabe o que é, o que significa antimonismo. Simples assim. Antimonismo é isso. Antimonismo é isso. Conjecturar é isso. Entendeu? Parafrasear é isso. Verbalizar é isso. Tem que explicar. Simples assim. O aluno precisa sair sabendo o que significa essas coisas. Ah, mas tem lá uma grossolariazinha lá no final da lição. O aluno vai lá? Não vai. Se na dele tem, eu não sei. Entendeu? Mas tem que explicar. Tá bom? Então não é um termo normal, comum de se usar. Ficou bonitinho? Ficou. Deu uma ênfase ao top? Claro que deu, fica bonitinho. Mas, se perguntasse, você usaria isso aí? Não. Eu usaria um termo mais natural, né? Para uma linguagem mais informativa, mais consensual do que antimonismo. Não estou dizendo que eu sou contra ele, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele é doutor. Entendeu? Eu perto dele eu não sou ninguém. Entendeu? Então, eu sou apenas um simples professor. Nada mais que isso. E falar em professor, né?
Misericórdia, né? Daqui a pouco, até pra gente, esse nome vai ficar ruim, porque do que estão fazendo aí fora com os nomes de professores, misericórdia. Mas enfim, volta pra cá, porque eu não estou aqui para transformar o canal EBD em um canal de disputa acirrada por... Não, pelo contrário, estamos aqui para edificar vidas através da palavra. E nem o pastor J. Silva também vai entrar nessa onda não, tá bom? Mesmo que às vezes dá vontade da gente falar. Mas, número 2, caramba, pontuar que a cólera... Uau, é o primeiro passo para o homicídio. Olha que coisa. Que coisa, né? A cólera é o primeiro passo para o homicídio. É o que a gente acabou de ver na leitura diária, né? Você levar o seu irmão um sentimento no texto, falando com toda a evidência, e na verdade prática, você levar o seu irmão a esse sentimento, conseguir, sabe... levar a que se encolerizar contra o seu irmão, levar dor ao seu irmão, mágoa, sentimento negativo para o seu irmão, é réu, não tem jeito, pelo amor de Deus, deixa eu sair daí. Bom, número 3, correlacionar o ato de ofertar com desavença. Bom, a leitura bíblica em classe, versículos de número, olha só, 23 e 24... 25, concilia-te, coisa linda demais. Bom, fiquem à vontade, né? Muitas pessoas, na motivação dele, ele diz aqui, muitas pessoas praticam ações trágicas por causa dos atos precipitados, tá? E impensados. Se houvesse uma pausa ou se desviar-se do pensamento por alguns instantes, o mal não ocorreria. As consequências da cólera, da ira, estão por todos os lados. Trânsitos, bancos, filas, etc, etc. As consequências da cólera estão por todos os lados. Isso é lindo de ver. Isso é lindo de ler. Isso é uma verdade. Pelo amor de Deus, coisa linda. Muitas pessoas praticam ações trágicas por causa dos atos precipitados e impensados, pelo amor de Deus. Quando as pessoas estão praticando os atos impensados, ou simplesmente porque acharam que deveriam agir dessa forma, ou porque até mesmo ousam dizer que Deus falou com eles para fazer aquilo, e não falou nada. Estão fazendo porque querem fazer, não estão se preocupando com o que está ao seu redor ou ao seu derredor. Não tem noção do mal que estão fazendo para quem está ao seu redor. Estão levando mágoa, dor, sentimento, tristeza para aqueles que estão ao seu redor. E ainda estão dizendo, foi Deus que falou comigo. E ainda estão dizendo, eu amo a Deus. Mentirosos. Pelo amor de Deus. Segura, José. Vamos lá. Vamos lá. Fazer o quê? Eu não vou nem continuar. Vocês continuem aí. Tem bastante coisa, né? Essa parte da motivação dele aqui no plano de aula tá extraordinário. Vamos lá. Vamos para a nossa introdução, literalmente, da lição, né? Bom, queridos, então vamos lá, saindo aqui do nosso plano de aula, a gente finalmente se depara com a introdução da lição. E quando a gente chega aqui na introdução da nossa lição, observa isso. Logo de início, a gente consegue destacar aqui pelo menos 4 observações. A primeira delas, ele começa dizendo que nesta lição, aprenderemos com o Mestre Divino, Jesus no caso, que o Evangelho não é antinomista. Então essa é a primeira observação. O Evangelho de Jesus não é antinomista, ok? A segunda observação que ele coloca para a gente aqui dentro da introdução é que a cólera é a antessala para o homicídio, ou a antessala do homicídio. Isso aqui é impressionante, né? A terceira observação que eu vejo aqui dentro
é que aqueles que têm a sua vida, ou para aqueles que possuem a sua vida, tá, devotadas a Deus, precisam viver em reconciliação ou reconciliados com os seus irmãos. Ou seja, não dá tempo de ficar vivendo vida dividida aqui, tá, e indiferenças pessoais. É preciso ser reconciliados ou conciliados com toda a propriedade. E a quarta observação é que ele vai colocar em conta, tá, ou em ponto alto, o valor da vida humana com toda a propriedade. Uma das coisas que não era muito comum entre os fariseus e saduceus. Haviam discriminações e haviam acepções. Jesus chega ensinando, mostrando que não faz acepção de pessoas. Isso para eles era assustador. Chegaram até a admirá-lo uma certa feita, dizendo: sabemos que tu és mestres e que tu ensinas como ninguém, porque tu não fazes acepção de pessoas. Veja bem, Jesus nunca fez, nem faz, nem vai fazer. Então, automaticamente, seus seguidores também não podem fazer acepção de pessoas, ok? Se tem crente fazendo acepção de pessoa, está errado, ok? Precisa se converter de novo, tá bom? E isso aqui, claro, com toda a propriedade, já me permite ir para o tópico de número 1, com toda a evidência. O mesmo, tá, apresenta: o evangelho não é antinomista. No ponto de número 1, uma pergunta clássica: o que é antinomismo? E aqui o autor vai tratar com duas expressivas gregas, que é anti e nomos. Tá? Anti significa contra, perdão, e nomos significa lei. Automaticamente, antinomismo, tá, é tudo que é contra a lei, normas ou regras, com toda a propriedade. Nessa mesma pauta, o autor começa dizendo que os cristãos não precisam obedecer rudimentos da lei, porque afirmam que a lei não teve origem em Deus. E, consequentemente, Deus, ele acabou criando o pecado. Então, dessa forma, não há necessidade de se restringir, tá, ou de se evitar o pecado. Não tem como, você não precisa fazer isso. Não há necessidade disso. Deus não tem nada a ver com a lei. Esse é o pensamento deles, ok? Percebe-se então que esse é um pensamento leviano, é uma atitude errônea e que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, ok? Então isso aqui é muito importante a gente observar. Tá? No segundo ponto ele coloca aqui a lei e os evangelhos. Faz uma alusão à lição anterior, dizendo que Jesus ele não veio destruir a lei, e claro, não veio. Porque a gente vê isso no capítulo 5, versículo 17, Jesus declarando com toda a evidência que não veio destruir a lei, nem os profetas, nem abrogar nada, ele veio cumprir. Não só cumprir, como também veio aperfeiçoar a mesma, porque ele teve a preocupação, tá, de cumprir toda ela em toda a sua evidência, ou em toda a sua essência. Pois bem, aqui no ponto de número 2, ele coloca uma expressão baseada no versículo 21 da leitura bíblica em classe, tá? Dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos. E o autor diz aqui que ele aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei. Diferente, olha o que ele vai dizer aqui, diferente dos escribas e fariseus, tá? Diferentemente dos escribas e fariseus, tá? O Senhor deu ênfase à autoridade da lei e, através da mesma, mostrou, revelou a real intenção de Deus dentro dela. Quando utiliza-se da expressão não matarás, que eles entendiam como forma literal e restrita, Jesus leva essa palavra para um âmago maior, mais profundo. Ele vai levá-la para dentro do coração humano e vai dizer que o homicídio começa dentro do coração humano. Como assim? Através da ira, através do ódio e através da cólera. Ok? Então Jesus ele leva para esse âmbito. Por que Jesus leva para esse âmbito? Porque o ódio, a cólera, tá, e a ira, elas antecipam o acontecimento. Que acontecimento? A morte. Por isso que Jesus leva para essa realidade. A gente vai ver isso mais ainda no tópico de número 2. Ok? Vamos lá. Número 3.
No número 3 nós temos aí legalismo versus antinomismo. Bom, duas pautas, tá? O legalismo é radical. O legalismo diz com toda a propriedade que se alguém quiser o favor de Deus, precisa praticar a lei de forma diretamente, tá? E de forma muito profunda. Teologicamente é visto que, tá, o legalismo trata com a obediência à lei, de modo egoísta até, porque diz que automaticamente o elemento pode alcançar da parte de Deus o favor sem precisar de uma intervenção de Cristo. Ou seja, eu não preciso de Cristo, segundo a visão legalista. Por que eu não preciso de Cristo? Porque eu posso alcançar da parte de Deus, literalmente, o favor, tá? Sem precisar de Jesus. Então, isso aqui é anticristão também, ok? Já o antinomismo automaticamente diz que você não precisa cumprir e obedecer nada. Você é livre para fazer o que você quiser, com toda a propriedade, contra a lei, literalmente, tá bom? Bom, parece até que isso aqui favorece, mas na verdade não favorece nada. Para a gente fechar então essa pauta do autor, é preciso observar que o cristão fiel à Bíblia, para isso aqui, todo cristão fiel à Bíblia, a palavra de Deus, deve ter cuidado com o legalismo e cuidado com o antinomismo. Eu preciso ter cuidado, porque essas duas pautas, elas estão fora do conceito cristocêntrico com toda a propriedade. Ok? O evangelho, como já vimos na introdução, não é antinomista, tá? E muito menos legalista. Ok? Não é. Tá bom? Por quê? O evangelho não é antinomista. Isto é, no evangelho nós encontramos normas, nós encontramos regras, nós encontramos limites com toda a propriedade. Então, por isso ele não é antinomista, ok? Totalmente contra o que esses elementos ensinam, tá bom? Isso aqui é bom se observar e, é claro, fazer aquela análise, ver se não existe por aí nenhum antinomista ensinando coisas erradas, né? Pois é, precisamos estar atento a isso. Falou? Bom, não é legalista porque não está preso a observâncias rigorosas de nada, de datas, nada disso. O evangelho, ele está além dessas coisinhas que se criam, está além de tudo, ok? Então, cristão precisa ter muito cuidado contra o antinomismo e contra o legalismo. Falou? Cuidado. Vamos lá. Número 3. Encerrado, a gente vai então para o tópico de número 2. Vamos lá. No tópico de número 2, nós encontramos a seguinte descrição. A cólera é o primeiro ato do homicídio. Olha que coisa, né? No ponto de número 1, Jesus e o sexto mandamento. Bom, quando nós observamos o decálogo, os 10 mandamentos, o sexto mandamento escrito está: não matarás. Jesus traz ele em evidência e apresenta ele aqui no versículo de número 21, dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo que se matar será réu, né? Em outras palavras, se matar vai ser réu. O que é isso? Vai ser julgado porque matou. Ok? Bom, dentro dessa realidade, Jesus coloca em evidência algo que antecipa a morte, literalmente, que é o ódio, a ira e a cólera. Porque esses três sentimentos aqui dentro do ser humano, eles são fatores principais para provocar uma tragédia, tá? Literalmente na vida de uma outra pessoa. Veja bem. Por isso que Jesus declara com toda a evidência, dizendo que sem motivo nenhum alguém se encolerizar, se levantar contra seu irmão, será réu. Por que Jesus diz isso? Porque a cólera, ela é capaz de provocar ira e ódio em quem está sendo atingido. E se essa pessoa não puder revidar, ela pode chegar a vir a óbito, literalmente. Então isso aqui é muito perigoso. Então Jesus, ele está alertando o seu colegiado, mas ao mesmo tempo está alertando o povo cristão para não guardar dentro do seu coração sentimentos tais quais ódio, ira e cólera. São fatais. A gente já fez aqui algumas alusões sobre isso. Então, é preciso ter muito cuidado sobre essas três realidades aqui. Falou? Mas vocês podem cavar muito mais. Eu vou para o número 2. A cólera no contexto bíblico. Aqui ele coloca na sua pauta dizendo que tanto o salmista
com outros escritores, parafrasearam dizendo que o ser humano tem todo o direito de ficar irado, qualquer um pode ficar irado, porque isso é um sentimento humano. Porém, a Bíblia diz com toda a propriedade: irai-vos, mas não pequeis. O que a Bíblia está dizendo? Você pode se irar, você pode até ter raiva, você pode até odiar, mas você não pode guardar isso dentro de você. Isso não é sentimento cristão, tá? Você não pode levar o sentimento provocado a uma reação onde você vai provocar uma morte. Por exemplo, nós temos o caso de Caim, tá? Caim viu o que Abel fez, na verdade ele tomou a iniciativa de fazer, só que Deus disse para ele: bom, não é assim, não é dessa maneira. E quando ele viu Abel fazendo, automaticamente vendo Deus recebendo, ele se ira contra Abel, ele se encoleriza contra Abel, literalmente. E Deus, percebendo a raiva dele, Deus vai orientá-lo e vai dizer para ele fazer o certo. Só que ele não obedece a Deus e ele acaba matando o seu irmão. Então é preciso ter muito cuidado, entendeu? Ter muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Ok? Então, tome muito cuidado, fiquem à vontade para cavar. Eu estou sendo bem sucinto, eu não quero ficar me prendendo aqui, tá bom? Eu estou trazendo para vocês apenas pautas sucintas, vocês podem, claro, cavar muito mais, tá bom? O terceiro, o valor da vida humana. Já vimos que Jesus ele colocou em um ponto alto o valor da vida humana. Por que Jesus faz isso? Quando a gente olha para dentro dessa pauta aqui do autor, com toda a propriedade, tá? E parando dentro do texto, contexto apresentado da leitura bíblica, a gente vai ver que Jesus está dizendo para não chamar o seu irmão de raca ou de louco. Dentro dessa apresentação, raca quer dizer inútil, tá? Ou cabeça oca, cabeça vazia. Ou seja, esse tipo de atitude, chamar uma pessoa de inútil, é uma coisa horrorosa. Quando você se refere a uma pessoa chamando ela de inútil, de cabeça oca, é uma ofensa gravíssima. Isso pode fazer com que essa pessoa venha a ter um sério problema. Isso pode causar um problema assustador. Então Jesus ele está dizendo: não chame o seu irmão de inútil. Não chame o seu irmão de inútil. Você pode provocar um problema sério na vida dele. E quem fizer isso, tá, vai ser chamado para ser julgado, pode ter certeza. Não chame o seu irmão de louco. Veja por que Jesus está dizendo para não chamar o irmão de louco. Não posso chamar meu irmão de inútil, nem posso chamar meu irmão de louco. Por quê, pastor? A palavra grega para louco é moros, que significa, olha lá, que significa ímpio, incrédulo, tá? É uma conduta moralmente desprezível. Que coisa, né? Veja bem, chamar o irmão de louco é um perigo, tá? Porque você afeta a moralidade, você afeta a conduta e você coloca essa pessoa de forma desprezível diante dos outros. Isso aqui é perigoso. Então Jesus ele está dizendo com toda a propriedade: quem chama seu irmão de inútil, quem chama seu irmão de louco, tá? Ele automaticamente é réu. Ele vai ser levado ao sinédrio para ser julgado e depois vai ser lançado, o autor coloca aqui o Geena, o inferno. Que coisa, né? Então, querido, amado, perfumado, perfumada, cuidado, tá? Não fica chamando teu irmão de inútil, não fica chamando teu irmão, tua irmã de louca, não, tá? Porque isso aqui é muito sério. Quem chama seu irmão de inútil, sua irmã de louca, está condenado a se apresentar no tribunal para ser julgado. E o julgamento já é condenação. Então, cuidado. Falou? Cuidado com a atitude de ficar julgando os outros. Isso é perigoso. Jesus disse: não julgueis para não ser julgado. E como é que se julga? Se julga por tantas coisas, né? Comportamento, fala, atitude, e isso é perigoso. Tá bom? É um alerta. Bom, Jesus aqui, para a gente fechar, é o tópico de número 2, ele vai colocar a vida humana,
tá? Dizendo que a mesma vai ter literalmente, conforme o autor coloca para a gente, um valor sagrado. Olha só, a vida tem um valor sagrado, a vida humana, na visão de Jesus, é sagrada, gente, pelo amor de Deus. Tá? Então, cuidado, cuidado. Bom, tópico de número 3, a oferta do altar e a desavença. São 2 aqui, então vai ser muito rápido para a gente terminar. Bom, a oferta do altar, vamos lá. Aqui a gente aprende com toda a propriedade que antes de levar a minha oferta para o altar, eu preciso fazer aquela autoanálise, né? E quando eu estiver levando a minha oferta e chega lá, lembrar que eu ofendi alguém, Jesus orienta, deixe a sua oferta e vá lá se reconciliar com seu irmão, vá lá se consertar com seu irmão, depois você volta e oferece a sua oferta. Então isso aqui é uma orientação básica de Jesus, com toda a propriedade, que serve para nossas vidas. Eu não posso ir para o altar, entendeu? Com raiva do meu irmão, eu não posso ir para o altar, oferecer uma oferta, adorar até, entendeu? Com raiva do meu irmão, com ódio do meu irmão. Por que Jesus diz isso? Porque se você faz isso e esquece de se consertar com seu irmão, no versículo de número 25 da leitura, com toda a propriedade, ele declara que pode ser que você deixando de fazer isso, você automaticamente vai ter um inimigo, com toda a propriedade. Essa pessoa é inimiga. Então Jesus está dizendo, se conserta, se reconcilia com o teu inimigo. Antes que por acaso vocês estiverem andando juntos, se por acaso estiverem andando juntos, entendeu? De repente ele pode se levantar contra você e te entregar para o juiz vai te entregar para o oficial e o mesmo vai te encarcerar na cadeia. Então Jesus ele orienta, tá? Se conserta primeiro. O que é que Jesus está dizendo? Eu não vim chamar vocês para fazerem inimigos, eu não vim chamar vocês para ficarem de birrinhas um com os outros, eu não vim chamar vocês, salvar vocês, para que vocês se levantem um contra o outro, não, eu vim chamar vocês para que haja coesão, para que haja pensamento, para que haja hombridade, para que haja literalmente maturidade na vida de vocês. Não é assim, guerreando um contra o outro, que vocês vão herdar o reino dos céus. Pelo contrário, quem isso faz vai ser julgado e pode ser condenado, com toda a propriedade. Então essa é uma orientação muito básica de Jesus, tá? Mas vocês podem arrancar mais ainda. Bom, o número 2, evitando a desavença. Bom, como é que eu evito a desavença? Aqui literalmente eu posso usar o caso do versículo de número 25 com mais propriedade, entendeu? Tem um inimigo, se conserta antes que a situação fique pior, ok? Então como é que eu evito a desavença? Evitando se levantar contra o meu irmão, evitando me encolerizar contra o meu irmão, evitando, tá, gestos que possam levar tanto a minha vida quanto a vida do meu irmão à morte, né? Isso aqui é muito sério, tá? Eu estou sendo bem sucinto, tá bom? E aí a gente pode até partir direto para a nossa conclusão. Bom, como servos de Cristo vivemos literalmente as verdades do Evangelho, sim ou não? Sim, claro. Então, se vivemos a verdade do Evangelho, devemos deixar os pensamentos maus, palavras, ações, gestos e qualquer coisa que possa nos levar a uma condenação, ou qualquer coisa que possa gerar escândalos, ou qualquer coisa que possa geralmente denegrir a nossa imagem fora do nosso caminho. Logo, a gente resume em evidência aqui dizendo que para eu me resguardar de sentimentos maus e pensamentos ruins, tá, eu preciso estar alerta contra aqueles que estão disseminando, tá, heresias, tá, e tratando de forma legalista o que não deve ser tratado, que é a palavra de Deus. Falou? Então, que Deus te abençoe. Espero que as poucas apresentações aqui citadas possam servir aí de ajuda para os amados. Deus abençoe e até a próxima.